Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Tecnologia a serviço do homem do campo. Embrapa Tabuleiros Costeiros promove Dia de Campo em Nossa Senhora das Dores para mostrar a viabilidade de investir na agricultura de precisão. Sertão Empreendedor. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural oferece qualificação profissional e assistência técnica para que produtores do semiárido sergipano invistam no plantio da palma forrageira através do adensamento. Fungicida eficiente. Permitido na agricultura orgânica por não agredir o meio ambiente, a cauda bordaleza é uma das formas mais antigas de prevenir o ataque de fungos e bactérias nas plantas. E ainda, no quadro Turismo Rural do mês de setembro, a opção é para quem mora no campo e vem visitar a capital, o Palácio Museu Olímpio Campos. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural, aqui na tela da sua TV Peripê, está só começando. Os avanços tecnológicos para economizar tempo, diminuir custos de produção e ainda garantir o aumento da produção agrícola demandam investimentos em pesquisas e capacitações técnicas. E pensando nisso, a Embrapa Tabuleiros Costeiros promoveu um dia de campo no município de Nossa Senhora das Dores, no médio sertão do estado. O objetivo foi apresentar os primeiros passos da pesquisa relacionada à agricultura de precisão. Os repórteres Lícia Moura e Jorge Henrique estiveram por lá para trazer todos os detalhes. Confira. Um dia de campo para estudantes e profissionais agrícolas. O objetivo é apresentar as mais recentes e avançadas soluções tecnológicas para a lida no campo. A Embrapa Tabuleiros Costeiros é a grande anfitriã do dia. Aqui você tem uma diversidade de público, você tem a universidade, você tem o setor produtivo, você tem o setor industrial, você tem os estudantes. Então isso é um papel que a Embrapa tem de mostrar os seus resultados. Porque hoje o que esse trabalho está mostrando é que o futuro é imprevisível. Aquele processo de que as tecnologias têm uma evolução lenta, acabou. Hoje as tecnologias radicalizam as transformações. Então nós estamos mostrando algo que está por vir, ou já está acontecendo. Eu estive nos Estados Unidos 15 anos atrás e o que nós vimos hoje aqui já é a realidade lá. Que é você usar os drones, usar o satélite com precisão para você minimizar o uso de recursos, aplicar aquilo que a planta precisa na busca de produção e produtividade. E a Embrapa Tabuleiros Costeiros está tendo o prazer de mostrar para a sociedade esse sistema de produção que não é tão avançado mais, ele está se adequando a essa realidade nordestina. Talvez nos estados mais desenvolvidos, que tem uma agricultura mais pujante, ele já seja uma realidade. E eu quero ficar bem claro que onde você tem uma agricultura pujante e desenvolvida, você não tem pobreza. Representantes e gestores de órgãos ligados à extensão rural estiveram presentes. A agricultura de precisão no complexo Cealba, que engloba Sergipe, Bahia e Alagoas, é novidade. Não é à toa que essa sigla Cealba, o sentido dela é inclusive fazer com que os três estados, Sergipe, Alagoas e Bahia, pensem igual, desenvolvam trabalhos iguais. E tudo isso para fazer com que o Nordeste, cada vez mais, ele demonstre suas potencialidades e a sua importância no contexto nacional. E a gente está pegando esses conceitos e passando para os produtores novos de grãos. Então, mapa de solo, a verificação de equipamentos e também a correção de determinadas deficiências de um local para outro, tudo isso a gente tem observado e a gente tem feito a divulgação disso. Os alunos precisam desse conhecimento. Este acesso tecnológico que a Embrapa tem é fantástico para o desenvolvimento agrário de Sergipe. Então, é assim que se faz. É assim que se faz uma agricultura moderna, uma agricultura avançada, uma agricultura tecnológica, né? Os alunos têm acesso e, quiçá, possam desenvolver nas suas regiões, com o acesso da Embrapa, com o acesso da universidade, o melhoramento de tudo que nós temos que fazer na agricultura sergipana. A agricultura de precisão auxilia o homem do campo fazendo uso racional dos insumos, dando à terra e às plantas doses precisas de sementes, nutrientes e defensivos. A agricultura de precisão também monitora lavouras para a detecção de efeitos de seca, danos provocados por pragas, estimativas de produtividade agrícola e mapeamento de áreas, serviços que fazem valer a pena o investimento. É uma forma de gerenciamento de propriedades rurais, onde você considera as variabilidades que existem dentro de uma lavoura para dar tratamentos específicos. Então, com isso aí, o produtor ele consegue ter uma economia
durante a aplicação de alguns tipos de insumo, como água, fertilizante, os pesticidas, e isso aumenta o lucro dele e com um menor risco de contaminação ambiental por excesso de uso desses insumos. Divididos em grupos, os participantes tiveram acesso ao experimento do plantio de milho, que recebeu o uso da tecnologia de precisão, e puderam conferir o milharal uniforme e mais produtivo. Eles também conheceram de perto equipamentos utilizados na agricultura de precisão. Muito bom ter um congresso falando sobre esse tipo de agricultura, porque ajuda bastante no desenvolvimento dessa área. Aqui é uma parte bem prática, assim, sabe? E você se interessa mais pela área vendo a prática em si. Não adianta estar na sala de aula, ver exemplificações de um plantio, o que seria usado no solo e tudo mais, e não ver a prática em si. E o que se torna muito bom para a gente. Os maquinários equipados com aparelhos de alta tecnologia mostram relatórios com características detalhadas da terra e clima. Cada um tem função específica. Para eu poder fazer um mapeamento desse no modo tradicional de forma manual, quanto que eu levaria e quanto que eu ganho usando a tecnologia de precisão? Em tempo você ganha bastante, agora em questão de representatividade, de mapas mais confiáveis e de um diagnóstico melhor, com a tecnologia é muito superior. Então isso você vai acertar melhor a sua aplicação, a sua correção. No início ele deve procurar os órgãos competentes, ele pode procurar a agente da Embrapa e a gente pode direcionar esse produtor a procurar empresas especializadas que fornecem serviço a respeito disso aí. Então essas empresas vão apresentar para eles os serviços que são fornecidos, assim como algum tipo de equipamento que são necessários de serem adquiridos para aplicar essa técnica. E agora o Sergipe Rural abre espaço para atualizar o homem do campo sobre as notícias da meteorologia. Você que é produtor ou pecuarista, e já adianto, vem mais chuva por aí. Então confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo fica parcialmente nublado no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva no agreste e no litoral. Já no sertão, a previsão é de instabilidades em áreas isoladas. Na quarta, quinta e sexta, o sol volta a aparecer. A temperatura durante a semana deve variar entre 22 e 31 graus. No município de Lagarto, a temperatura deve chegar aos 29 graus, 30 em Umbaúba e 31 graus em Carira. A seguir, a gente destaca a eficiência de um fungicida que seu uso é permitido até na agricultura orgânica, a chamada cauda bordaleza. E ainda, vamos falar sobre as ações desenvolvidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Carira, que incentiva o homem do campo a investir na palma forrageira. Não saia daí, a gente volta já. O Sergipe Rural já está de volta e agora a gente dá um pulo lá no município de Carira para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural dedicado ao sertanejo. O destaque é o programa Sertão Empreendedor. Com auxílio técnico e qualificação profissional, agricultores da região têm apostado no plantio da palma forrageira através do adensamento. Confira. Gordinhas e saudáveis. Graças à chuva que tem dado o ar da graça e tem mantido o pasto verdinho com alimento de sobra. Mas em se tratando do semiárido, bom mesmo é se preparar para os longos períodos de estiagem, que costuma ser severo por aqui. A palma forrageira é uma opção para enfrentar os períodos de seca. Por isso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, que tem o papel de minimizar os problemas enfrentados pelo produtor rural, vem assessorando pequenos produtores através do programa Sertão Empreendedor, um novo tempo para o semiárido. Trabalhamos em 7 municípios no estado de Sergipe e o grande foco é trabalhar a gestão da propriedade. Então, para você melhorar o aspecto gerencial, os números de uma fazenda, é preciso a adoção de técnicas que favoreçam o produtor no que ele está produzindo. No nosso caso, a gente trabalha com a cadeia produtiva do leite, em Sergipe.
E a gente implantou essas unidades demonstrativas de palma para justamente facilitar, né, o entendimento do nosso produtor, após um treinamento que foi dado para eles, que o sistema adensado de produção ele é favorável na produção alimentar do rebanho. Então, antigamente se plantava as raquetes muito espaçadas, né, com a distância aí mais ou menos de 1 metro de uma para outra, e então você precisava de muita área para produzir uma certa quantidade de alimento. Hoje, com o sistema adensado, a gente, por metro linear num suco, a gente coloca 10 plantas, né, uma média aí de 10 plantas, 10 raquetes. Então, aumentou muito essa produtividade, chegando aí a marcas de 300 a 400 toneladas por hectare. Então, o grande objetivo nosso com isso aqui é que o produtor ele possa ver essa produção e possa replicar a técnica na sua propriedade. O auxílio ao sertanejo chega logo após uma seleção que verifica se o produtor se enquadra no perfil para receber o programa. No estado de Sergipe existem muitos produtores de leite, né? E nós tínhamos que montar aí um time com 140 produtores, sendo 20 por cada município, são 7 municípios. E a gente fez várias entrevistas, vários produtores se inscreveram, se pré-inscreveram. A gente visitou a propriedade dele, conversamos bastante com ele, porque justamente ele tem que ter o perfil daquele produtor com aspecto empreendedor, que ele quer crescer com a atividade dele e ele vê nisso uma grande vantagem. Então, assim, um produtor, para gerir bem o seu negócio, ele precisa ter as contas muito bem anotadas, né? Então, assim, foi uma coisa que a gente observou bastante, né? O produtor que estava aberto a essa transformação, a esse aspecto gestor da propriedade. E foram selecionados 20 nos municípios e, graças a Deus, a gente vem caminhando muito bem, os resultados são muito positivos, econômicos das propriedades e mostrando, né, que o leite dá sim dinheiro e o nosso produtor ele precisa encarar a fazenda dele como uma empresa rural, então ela precisa ser gerida. O produtor Carlos Eduardo foi aprovado na seletiva e já aplicou a tecnologia de adensamento. Nesse mesmo hectare, ele já havia plantado esse mesmo tipo de forrageira, mas sem aplicar a técnica. Agora, colocando em prática o que aprendeu, ele vai colher bem mais que o dobro da quantidade colhida anteriormente. Antigamente a gente plantava um espaço de 1,5 metro entre carreiras e no suco a gente plantava na base de um passo, a gente fala um passo, mas é mais 1 metro, um metro mais ou menos. E agora essa nova técnica, a gente planta uma palma pertinho da outra e ensinaram a gente a cuidar da palma, colocando adubo, ureia, usando os produtos químicos, né? E o esterco também que a gente não usava direito. Além dos ensinamentos, o produtor foi agraciado com a unidade demonstrativa do Senar. O programa tem duração de 4 anos, dividido em 2 etapas. A primeira é instalar as unidades em cada um dos 7 municípios que compõem o grupo de trabalho do projeto. O objetivo é aplicá-lo dentro da realidade local e assim mostrar que a tecnologia dá certo na região. Todos os meses o nosso técnico vem na fazenda e fica com esse produtor, conversa com esse produtor, dá instrução técnica, orienta como vai fazer, como não vai. Nós vamos fazer 1 ano já com esse programa. Eles já receberam treinamento sobre manejo nutricional, sobre o manejo sanitário do rebanho, sobre o manejo reprodutivo, sobre o controle zootécnico da fazenda, que é preciso fazer. Hoje não se admite mais a gente chegar numa propriedade de cunho animal, né, de fonte animal, e o produtor não saber quanto ele tem em rebanho, né? Então, assim, hoje o produtor tem tudo anotado, todas as suas informações anotadas, e ele sabe quanto entra na propriedade em recursos e quanto está saindo e quanto está sobrando. E olha, você que acompanha nosso programa e tem alguma sugestão interessante, envie a dica aqui pra gente. É só entrar em contato através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote aí o número 998946691. Participe! Olha, esta semana quem entrou em contato conosco foi o bancário aposentado Sérgio Santos. Sérgio nos contou que depois que deixou a rotina do trabalho, comprou uma propriedade no município de Areia Branca, no agreste do estado. Pois bem, ele agora pretende investir no plantio de produtos orgânicos. E quer saber mais detalhes sobre a eficácia de um antigo fungicida famoso por não agredir o meio ambiente, a cauda bordaleza.
Nossa equipe foi em busca das respostas. Os repórteres Patrícia Dantas e Wesley Cruz viajaram até Lagarto para tirar todas as dúvidas. Acompanhe. A calda bordaleza é uma das formulações mais antigas e mais eficientes que se conhece. A calda bordaleza é um preparado que foi descoberto na região de Bordeaux, na França, no século passado. Então o pessoal utilizava muito nas videiras. E a gente está trazendo aqui para os produtores orgânicos aqui do perímetro, principalmente o seu Delfino aqui, para utilizar na agricultura orgânica, porque o sulfato de cobre é muito pouco tóxico, então pode ser utilizado nessa parte da agricultura. Então a gente usa uma parte de sulfato de cobre, uma parte de cal virgem, e para produzir para 100 partes de água, então para produzir esse preparado para a agricultura orgânica. E esses são os ingredientes para a preparação da calda: água, cal e sulfato de cobre. Para fazer o preparo para um pulverizador costal de 20 litros, usa-se 6 colheres de sopa de sulfato de cobre. Essa quantidade equivale a cerca de 200 gramas. O produto deve ficar imerso em 5 litros de água por um período de 4 até 24 horas. Num outro balde, dissolva a cal virgem. São 11 colheres do produto seco, 200 gramas também, em 2 litros de água. O sulfato de cobre é encontrado nas casas de insumos agrícolas e o cal virgem em casas de material de construção. As soluções dos baldes devem ser misturadas. É importante que o líquido azul, o sulfato, seja derramado na solução de cal, para que as reações químicas que podem acontecer não interfiram no resultado. Para ver se a calda não ficou ácida, pode fazer um teste mergulhando uma faca de aço comum, bem limpa, por 3 minutos na calda. Se a lâmina da faca sujar, indica que está ácida, devendo-se adicionar mais cal na mistura. Se não sujar, como é o nosso caso, a calda está pronta para uso. O produto final, 7 litros, deve ser colocado no pulverizador costal e completado com água até chegar aos 20 litros. O fungicida está pronto para ser aplicado. Hora de ir para a roça. A calda bordaleza é um fungicida e para que não haja prejuízos na lavoura, é importante que a aplicação aconteça nos períodos mais frios do dia, no início da manhã e no final da tarde. A eficiência do preparo Delfino confirma e dá aula no manejo para conseguir resultados na plantação. De 15 em 15 dias, agora em todas as hortaliças, couve, coentro, alface, cebolinha, bloco, couve-flor, repolho, todas as culturas, tomate, em todas as culturas é usado ele. Entendeu? E o senhor acha que realmente funciona? Funciona. Isso aí é a pura realidade. Porque o povo hoje em dia não acredita, acha que não resolve, mas resolve o problema. Entendeu? E tem ganho, né? Para a saúde. Tem, muito. E a maior parte do povo de Aracaju, que já conhece, ele já liga antecipado. Guarda o meu aqui, porque já sabe a cultura que é, já conhece, já há muito tempo comprando, já está sabendo o que está usando, né? A calda bordaleza perde a eficácia com o passar do tempo. Por isso, deve ser usada até no máximo 3 dias depois de pronta. E tem várias utilidades, segundo Marcos Emílio. O objetivo principal na agricultura orgânica é afugentar a tríplice, cigarrinha e outros insetos, como também servir de fungicida contra fungos como o oídio, o mídio, antracnose. E não é tóxico e pode se utilizar em todas as cultivares, todos os tipos de plantio da agricultura. Em instantes, no quadro Turismo Rural do mês de setembro, a gente mostra os atrativos do Palácio Museu Olímpio Campos, na capital, que atraem quem mora no campo e também turistas que visitam o estado. O quadro Turismo Rural do mês de setembro é um verdadeiro convite a conhecer a história de Sergipe. E desta vez, nossa dica é para quem mora no interior do estado e pretende visitar Aracaju. Criado e mantido pelo governo de Sergipe, o Palácio Museu Olímpio Campos é encantador. E o que também é bacana, a visitação é gratuita. A dica de turismo de hoje deixa a aventura de lado e abre espaço para a história. Nós vamos fazer um tour pelo Palácio Museu Olímpio Campos. Aqui nós vamos viajar pela história da cultura e política de Sergipe. Sendo um dos patrimônios mais importantes do estado, o prédio foi inaugurado em 1863.
muito bem localizado no centro da cidade, às margens do rio Sergipe, foi construído na época do Brasil Império, com o propósito de ser sede do governo e também residência do presidente de província, o que nos dias atuais equivale a um governador de estado, e assim se manteve até 1995. Só em 2010 se tornou museu com portas abertas ao público. O museu ele oferece atrativos diversos, né? Desde o conhecimento histórico propriamente dito, né? Até uma diversidade de obras de arte, né? De artistas sergipanos, né? Então a gente oferece um panorama desse cenário cultural e artístico, e a gente também oferece, né, essa oportunidade de conhecer um pouco dessa arquitetura toda, né? Essa influência italiana que o prédio tem, né? Que foi a maior transformação desse espaço, e conhecer o processo de construção de Aracaju, né, e do estado de Sergipe na sua história política. Devido à popularidade da região, o palácio passou a atrair e concentrar nos arredores o comércio de Aracaju, e aqui se mantém até hoje. Aí, quem vem fazer umas comprinhas no calçadão, aproveita para conhecer o palácio. A estrutura do prédio me atraiu muito e a curiosidade de conhecer a origem do estado. Passando aqui na frente, eu fiquei curiosa em saber a história dos governantes, né, de Sergipe, e resolvi entrar e estou achando muito bonito. Com estilo eclético de influência neoclássica, o prédio teve originalmente todo o piso feito com largas tábuas de jequitibá e outras madeiras. As paredes foram construídas com pedras e cal. Paredes estas que recebeu pinturas e telas que expressam a economia e cultura da época, como por exemplo a flor de lis, símbolo do poder monárquico no Brasil. A flor de lis foi trazida pela missão italiana e pintada na parede em 1920, que era para representar a monarquia, o poder nobre aqui do palácio. Porque o palácio, quando foi construído, ele foi construído no período monárquico no Brasil, onde tínhamos reis. E nesse período tínhamos a flor de lis, que é um símbolo francês, que representa a nobreza na França, trazida aqui para o palácio para representar esse período da monarquia mesmo aqui no Brasil. E aqui dentro do estado de Sergipe, no período, a gente tinha o avanço da indústria e ainda tínhamos a agricultura, que era muito forte dentro do estado. Então eles pintaram essas duas figuras para representar mesmo as economias que tínhamos dentro do estado, e eles pintaram diversas figuras como mulheres, anjos, porque eram características do estilo italiano de pintura. E ordem e progresso porque era o que vinha na bandeira do Brasil. A escadaria principal é decorada com figuras mitológicas do deus Netuno. Eles representam os principais rios do estado, que são o Rio São Francisco, que divide Sergipe e Alagoas, e o Rio Real, que faz divisa com a Bahia. O mobiliário nobre, as artes, o luxo dos lustres e de cada detalhe são testemunhos da história sergipana que surpreende quem visita. Nós ficamos muito impressionados com a beleza do prédio, apesar de ser um prédio muito antigo, com a beleza que nós encontramos no prédio como um todo. E nos chamou também a atenção o destaque que foi dado aqui no museu, que a parte do térreo houve uma preocupação de mostrar a história que envolveu a cidade, os seus políticos, e a parte de cima, então, a residência que nós ainda estamos passando. Mas é um museu fantástico, maravilhoso. Durante a visitação, se ouve no velho rádio um programa de outrora, uma gravação de um programa real. Muita conversa, muito papo, e quer coagir as mulheres. Não é só o passado que compõe o museu. Um totem eletrônico foi adicionado. É o antigo e o moderno juntos. Casamento que vem dando certo por aqui. O turista, quando vem conhecer o palácio, imagina que só vai conhecer uma coisa um pouco mais antiga. E a gente traz essa modernidade com esse totem, onde o turista pode ter acesso a diversas informações, seja sobre a história do palácio, seja sobre a história de Olímpio Campos, que é quem nomeia esse palácio, até mesmo a história do estado de Sergipe. Ele aqui pode ter acesso à planta do palácio, às áreas. Temos esse totem informativo também com símbolos cívicos, sobre o hino nacional, a bandeira aqui do estado de Sergipe. É mais um atrativo mesmo para o turista, uma coisa mais interativa. Além de objetos, arquitetura e o acervo artístico, o Palácio Olímpio Campos detém principalmente de muita história com fins didáticos, pedagógicos e culturais. Acho legal porque eu viajo com novos amigos e aprendo coisas que eu não aprendo antes. Esse foi o meu segundo museu que eu vim, que o primeiro foi no
de São Cristóvão, que a gente foi aprender sobre São Cristóvão, que a gente está fazendo um trabalho escolar. E essa aqui a gente também vai fazer um trabalho para a escola. É uma aula diferente, onde a gente aprende sobre o passado do nosso estado de Sergipe. A gente sempre traz os meninos para os museus, para as praças, e o museu não poderia ficar de fora, porque também está aqui no centro da cidade e é um monumento histórico da cidade. O Espaço Província conta um pouco da história de Dom Pedro I, a chegada de Dom Pedro II aqui no estado, até a proclamação da República em 1889. Saindo do Espaço Província, temos acesso ao Espaço República. É aqui onde fica a Galeria dos Governantes e a Memória Política de Sergipe. Mais adiante, no corredor, uma sequência de quadros afixados. Eles narram os conflitos entre faustistas e olimpistas. Seguindo, chegamos à Sala Aracaju. É onde fica a maquete do arquiteto Marcos Bustamontes, que apresenta a capital sergipana entre as décadas de 20 e 40. Em todo o palácio são mais de 240 peças distribuídas nos 54 ambientes dos pavimentos térreo e superior. O museu fica aberto para a visitação de terça a sexta-feira, das 10 horas da manhã até às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. E sabe o melhor? É de graça. Só no ano passado o museu recebeu mais de 10.100 visitantes. E de janeiro a julho deste ano a média mensal foi de quase 1.000. Valeu a pena nós ter vindo para cá, para olhar, para visitar. Eu estou muito contente de poder olhar tudo isso e conhecer mais a história daqui de Sergipe. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.